Em abril de 1947, acompanhado de 5 outros jovens cientistas escandinavos, Thor Heyerdahl, explorador, zoólogo e geógrafo norueguês, embarcou numa jangada de pau de balsa de 14 metros de comprimento no porto de Callao, no Peru. Se colocaram no mar, entregues à mercê do vento e das correntes marítimas para iniciar uma jornada transpacífica que duraria 4 meses e teriam pela frente quase 7.000 quilômetros. O destino era o arquipélago de Tuamotu, que faz parte da Polinésia. O objetivo era comprovar a teoria de Thor, que dizia que a Polinésia havia sido povoada há cerca de 1.500 anos por navegantes vindos do Peru. Muitos estudiosos estavam colocando em questão as notáveis semelhanças que aproximam a antiga civilização aborígene do Peru com muitas pessoas das ilhas do imenso Pacífico. Por exemplo, a batata doce e o cabaceiro eram plantas importantes de cultivo de ambas as regiões quando os primeiros europeus apareceram por ali. Nenhuma nem outra dessas plantas poderiam ter se propagado através do oceano sem a colocação do homem. O nome da batata doce nas línguas da Polinésia é cumara, exatamente o mesmo nome que lhe davam os antigos habitantes do Peru, onde, segundo afirmam os botânicos, a batata doce teve a sua origem. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Uma aventureira e impressionante expedição de 6 cientistas à deriva no mar em sua jornada e com a missão de provar a sua teoria. Os idiomas locais em ambas as regiões têm em comum muitas outras palavras e símbolos. O chefe sagrado dos peruanos pré-incaicos era Contiki, representante do Sol e da Terra, e entre os polinésios, Tiki é o principal progenitor lendário, como o seu sósia no Peru. Também se supunha que ele fosse descendente do Sol. No entanto, uma escola de etnologistas observava que não poderia ter havido qualquer contato entre essas duas regiões tão distantes entre si, uma vez que nenhum dos tipos de embarcação dos primitivos peruanos tinha sido capaz de transpor a vastidão do Pacífico. As únicas embarcações de que dispunham eram jangadas e pequenos botes, construídos com feixes de juncos amarrados uns aos outros. Estes últimos, os botes, eram idênticos aos botes moquirri dos povos maori polinésios. Para pôr à prova a viabilidade de semelhante viagem, eles construíram uma jangada tanto quanto possível à maneira de que os antigos peruanos deviam ter feito. Os pescadores do Peru ainda naqueles dias construíam jangadas desse tipo, porém menores. Essa jangada, que eles batizaram com o nome de Contiki, media 14 por 5,5 metros. Cortaram e amarraram entre si 9 grandes troncos de balsa de 60 centímetros de diâmetro em média e dispuseram como os tubos de um órgão, ou seja, o mais comprido no meio, de modo a formar uma proa em ponta. 9 troncos menores foram colocados em cima dos primeiros de modo que fizessem o papel de vigas transversais. Armazenaram suas provisões nos intervalos dessas vigas e cobriram com uma camada de bambus rachados ao meio. À meia nau, que é mais ou menos no centro da jangada, ergueram uma cabana de bambu de 2,4 por 4,5 metros, para abrigar o equipamento de rádio, os delicados instrumentos meteorológicos e hidrográficos e os objetos de uso pessoal. Na frente dessa cabana, içaram um mastro à vela retangular de 6,3 por 4,8 metros. E na ré, montaram um longo remo para desempenhar as funções de leme. A tripulação era composta, além de Thor, pelo engenheiro mecânico Hermann Watzinger, de 31 anos, encarregado das observações meteorológicas e hidrográficas. Eric Hesselberg,
de 33 anos, navegador e fotógrafo. Bang Danielson, de 27 anos, encarregado de todos os planos de alimento e água. Thorsten Rabe, de 29 anos, e Knut Haugland, de 30 anos, ambos radiooperadores. No dia 28 de abril, quando foram concluídos todos os preparativos, um rebocador da Armada Peruana os arrastou até fora do porto de Callao e os largou à deriva no oceano. Quando cortaram a amarra, içaram o mastro à vela, que estampava pintado a cabeça de Kon-Tiki. Desse ponto em diante, as atividades da expedição foram sendo registradas por Thor Heyerdahl nas mensagens de rádio que foram transcritas. Alguns amadores de rádio nos Estados Unidos captaram as transmissões e as transmitiram à North American Newspaper Alliance. 13 de maio. Faziam 2 semanas que andavam à deriva e já haviam transposto mais de 800 quilômetros. Arrastados pelos ventos e pela corrente de Humboldt, pouco depois de terem desaparecido abaixo do horizonte das elevações andinas, desabou sobre eles uma forte tempestade. Durante 5 dias e 5 noites consecutivas lutaram como feras, agarrados ao enorme remo da popa a fim de manter a proa da jangada na direção do vento. Para manobrar o gigantesco remo eram necessários 2 homens ao mesmo tempo, mas a jangada demonstrou possuir admiráveis qualidades de flutuação e marinhava com ligeireza até a crista das ondas mais ameaçadoras. A parte central da estrutura nunca se molhou. A vida é confortável no interior da cabana de bambu e bem arejada. Passavam a maior parte do tempo lendo ou estudando. A quantidade e variedade de peixes e outros animais marítimos que havia em volta deles era verdadeiramente assombrosa. Chegava a parecer que estavam navegando dentro de um aquário. Os peixes voadores, atraídos durante a noite pelo lampião de gasolina, entravam voando pela cabana adentro. Eram retalhados e usados como iscas nos anzóis. Permitia que eles pegassem mais peixes do que era possível comerem durante 2 dias. No dia 6 de maio, viram à sua direita uma imensa baleia golfando, parecia como um cavalo a galope. Acercou-se a menos de 2 metros da jangada, mergulhou, deslizou para baixo da jangada e daí deixou-se ficar imóvel. Eles puderam ficar observando através da água aquele corpo escuro imenso e brilhante que pairava debaixo deles. E depois observaram ela mergulhar vagarosamente, mais e mais, até sumir nas profundezas do oceano. A 10 de maio, Watzinger mergulhou debaixo da jangada para consertar uma das pranchas da quilha. Depois de voltar à superfície, sentou-se na borda da jangada com os pés mergulhados na água. Nisto, avistaram um tubarão pardo que vinha nadando em direção a ele. Sem perda de tempo, lançou um arpão que foi se travar no dorso da fera. Seguiu-se então um combate furioso, durante o qual, ao esbarrar no crânio do tubarão, um outro arpão se torceu, ficando inutilizado. Debatendo-se furiosamente, o tubarão finalmente deu uma rápida meia volta, cortou com os dentes o fio que o retia e pôs-se a fugir com o primeiro arpão ainda espetado no lombo. Depois disso, Hermann desistiu de consertar a prancha da quilha. 27 de maio. Estavam há 1 mês na jangada e haviam vencido 1.100 milhas náuticas, o que equivale a pouco mais de 2.000 quilômetros. Desde a primeira noite se afastando da costa do Peru. Não haviam avistado nenhum navio. A jangada continuava em excelentes condições. O vento soprava sempre do sudeste e a sua pressão constante na vela, reforçada pela resistência do remo solidamente amarrado na popa, os mantinha num rumo constante, sem qualquer esforço por parte deles. Os antigos peruanos sabiam o que estavam fazendo quando construíram plataformas elevadas de bambu no centro das balsas. Mesmo quando o mar está manso, as ondas varrem constantemente as toras de madeira principais, mas nunca se elevava mais que 30 centímetros acima do chão.
As ondas quebravam com grande força na proa e na popa, mas sumiam rapidamente pelos pequenos espaços das grandes toras da base, de forma que essa base alta nunca era atingida pela água do mar. Quando a abundância de tubarões em volta os impedia de mergulhar no oceano, a proa da jangada servia maravilhosamente bem de banheira, com a vantagem de estar exposta ao calor do sol. As madeiras que estavam em contato com a água mostravam-se agora inteiramente franjadas de algas verdes e mariscos vermelhos e azuis. Nos dias de calmaria, avistavam pequeninos caranguejos que passavam à deriva junto deles, montados em penas flutuantes de aves marinhas. Ao verem a jangada, os caranguejinhos pulavam na água e nadavam a toda pressa até se esconderem entre as algas que forravam e onde ficavam devorando os mariscos. Peixes miúdos também se refugiavam nas toras e isso atraía um grande número de peixes maiores. Uma escova de dentes que mergulhavam no mar já era suficiente para atrair enormes golfinhos que se lançavam velozes sobre a jangada curiosos. A parede da cabana do lado este bordo ficava aberta em um terço de sua extensão durante as lindas noites tropicais. Certa noite, Thorstein estava dormindo com a cabeça encostada junto da janela. Quando despertou, percebeu algo vivo que pulava e saltava furiosamente perto da sua cabeça. Hermann Watzinger, que estava ao seu lado, estendeu rapidamente a mão e agarrou o peixe de mais de 1 metro de comprimento. Parecia uma cobra, de olhos enormes, uma tromba em forma de bico de pássaro, com uns 5 centímetros de espessura e uma boca guarnecida de dentes compridos e afiados como navalhas. Bengt Danielsson, que despertou com a barulheira, sentou-se no saco de dormir por um momento, piscando os olhos, observou com a voz pastosa de sono: "Esse peixe não existe", e voltou a mergulhar no sono dos justos. 6 de junho. Nas noites nubladas, a fosforescência do mar deixava luminosos todos os peixes que nadavam perto da superfície. Uma noite, eles viram 3 enormes mamíferos nadando vagarosamente em direção à jangada, através da noite negra como breu. Vagas formas luminosas, parecendo medir mais de 6 metros de comprimento, enquanto deslizavam para ré como fantasmas. 2 dias depois, Knut Haugland estava ancorado a ré, lavando umas roupas, quando de repente deu de cara com um monstro fenomenal. Tinha uma cabeça tão incrivelmente volumosa e era uma horrenda aparência muito estúpida, segundo ele. Com uma boca gigante de sapo de quase meio metro de largura, que Knut deixou escapar um grito de puro e simples pavor. O tal monstro tinha o dorso marrom, pintado de manchas brancas, a cabeça animalesca com 2 olhinhos pequenos iam se afunilando para trás e o corpo terminava numa cauda fina a mais de 8 metros de distância. A barbatana da cauda emergia à superfície do mar e uma grande barbatana corria ao longo do dorso, que tinha cerca de 2 metros de largura. O tal monstro, aos olhos de Knut, era um tubarão-baleia, que para ele é um dos bichos mais corpulentos e mais feios que se geravam nos mares. Amarraram cerca de 20 quilos de carne de golfinho a 6 dos maiores anzóis que suspenderam por sua vez de uma linha de aço e corda grossa. O monstro de Knut se aproximou negligente da isca como um submarino antigo e foi seguindo a jangada durante uma meia hora, no que parecia a eles um misto de curiosidade e indiferença, até que tocou com a cabeça na tora da popa onde Hasselberg estava de pé, firme, empunhando um grande arpão. Quando viu a baleia assim tão perto, Hasselberg lançou o arpão com toda a força que tinha, cravando-o bem fundo na parte posterior do pescoço do peixe. O que se passou em seguida é difícil de ser traduzido em palavras e numa ordem que se dê para entender. A grande baleia indolente transformou-se de súbito em uma máquina formidável de aço indestrutível, espalhando água para todos os lados. Sob o impulso dos safanões que ela dava, subiam no ar gigantescos jorros de água pulverizada.
Os outros viram de relance Howland e Rabi agarrados um ao outro em pleno ar de cabeça para baixo. Quando terminou a agitação, viram o cabo de madeira do arpão partido em dois voltar à superfície a uns 180 metros de distância. A baleia havia desaparecido. 25 de junho. Agora, mais distantes da terra firme, que jamais estiveram e talvez nunca mais voltariam a estar, já sentiam como se a jangada fosse a sua casa. Uma vez ou outra, 3 deles pegavam o bote salva-vidas e iam ao sabor das ondas somente para observar a jangada de longe. Viam-na flutuar mar afora, com sua lanterna na popa. A cabana lembrava uma palhoça na floresta, e a vela enorme aberta sobre as águas, a nave parecia para eles uma coisa saída das lendas de Homero. Por um momento, a ondulação do mar se ergueu entre o bote e a jangada, isso escondeu a jangada de suas vistas. De repente, o mar parecia tão imenso, deserto e ameaçador. Regressaram então a toda pressa, e uma vez que estavam a bordo, era como se a jangada fosse o único lugar seguro e sólido que o mundo inteiro pudesse oferecer a eles. Este sentimento de segurança e conforto tornava-se particularmente mais forte no interior da cabana. A folhagem verde e o conjunto de folhas de bananeira que cobrem as paredes de bambu produziam o mais estranho efeito psicológico. Era como se eles se encontrassem no interior de uma ilha bem longe do mar e entrassem rastejando numa autêntica cabana no meio da selva. E o barulho das ondas lá fora parecia muito estranho. Durante o dia, Hermann Watzinger fez experiências com novos tipos de equipamento de emergência e socorro para o departamento de guerra e transmitia as suas observações meteorológicas pelo rádio, 2 vezes por dia, para o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Knut Haugland e Thorsten balançavam-se no mastro ensaiando novos tipos de antenas dirigidas. Com seus 6 radiotransmissores, tinham condições de estabelecer comunicação com qualquer ponto dos Estados Unidos, Canadá, Panamá, Peru, Austrália, Nova Zelândia e Havaí. 9 de julho. Após 75 dias de navegação, a jangada já havia percorrido mais de 3.400 milhas náuticas, o que equivale a mais de 6.200 quilômetros para o oeste do Peru. Tinham agora que transpor 488 milhas náuticas, pouco mais de 900 quilômetros, para atingirem sua primeira parada, quando aportariam nas Ilhas Marquesas. Embora ainda fosse cedo para tirar quaisquer conclusões finais da experiência que estavam executando, já faziam algumas interessantes observações. Uma viagem destas, premeditada por peruanos nos tempos pré-históricos, teria permitido que eles carregassem consigo batata doce e outros produtos secos em quantidade suficiente para poderem alcançar com eles a Polinésia. Eles levaram dali, na coberta da proa, batatas, abóboras e cocos expostos ao sol e ao vento, dentro de cestos de juncos peruanos, para verem se ia chegar em boas condições. Já haviam apanhado vários temporais severos e passaram momentos de verdadeira ansiedade, mas tudo acabou bem, porque a sua jangada já havia dado provas de aguentar mares agitados. Os antigos navegadores sul-americanos transportavam a sua reserva de água doce dentro de bambus, na extremidade dos quais cortavam um furo que tapavam depois de enchê-los. Apesar de que a principal fonte de água potável dos cientistas estivesse em latas de 5 galões, também traziam água armazenadas nos bambus. Cada um deles carregava cerca de 100 litros, e nada mais fácil do que instalar 30 desses bambus de armazenamento debaixo ali da coberta de bambus cortados ao meio, e ali ficariam protegidos pela sombra e lavados continuamente pelas águas que cobriam a jangada. Esses bambus mantinham-se à temperatura do mar, também podia-se renovar a água se necessário, recolhendo água da chuva. Supondo que uma jangada pré-histórica houvesse se aventurado bem longe da Terra durante uma viagem de pesca no Pacífico, é indiscutível que ela teria sido levada pelo vento que sopra constantemente ao largo da costa e pela corrente de Humboldt, e inevitavelmente teria
iniciado a mesma viagem involuntária e semicircular que eles estavam fazendo agora. Quanto à possibilidade desses pescadores pré-históricos morrerem de fome, parecia muito remoto, uma vez que os peixes voadores choviam todas as noites no convés da balsa, e também podiam apanhar caranguejos que viviam agarrados aos paus da balsa. 15 de julho. Faziam 10 semanas e já haviam feito à deriva 3.478 milhas náuticas, ou seja, mais de 6.440 quilômetros. E nisso já haviam realizado numerosas experiências para os governos americano e inglês. Uma das mais interessantes é que diz respeito às qualidades nutritivas do plâncton. Plâncton é o nome coletivo que se dá a um número de minúsculos seres vivos que se proliferam nas águas do mar. Alguns deles são visíveis a olho nu, mas a grande maioria precisa ser estudada na lâmina de um microscópio. Todos os peixes do mar se nutrem de plâncton, ou então de peixes menores que comem plâncton. Por sugestão do Dr. Alexander Badikov, que foi membro do Laboratório Aeromédico de Aviação Militar dos Estados Unidos, eles levaram consigo uma rede especial em forma de cone, feita de seda de umas 3.000 malhas por polegada quadrada. Em suas melhores colheitas diárias, capturavam entre 2 a 5 quilos de minúsculos copépodes, que são crustáceos semelhantes a camarões, caranguejos oceânicos em miniaturas e muitos outros tipos de crustáceos, bem como ovos e larvas. Quando eles colhiam a maioria composta de copépodes, o plâncton tinha sabor de pasta de camarão. Se a rede trazia sobretudo ovos, o plâncton tinha paladar de caviar ou de ostras. 4 dos membros da expedição gostavam muito e diziam que o plâncton era um grande petisco. Os outros 2 não gostavam de peixes ou mariscos. Chegaram também à conclusão de que o abastecimento de água potável poderia se prolongar consideravelmente pela adição de água do mar. Durante os dias mais quentes, em que o corpo humano consome muito mais sal do que habitualmente, eles chegaram a adicionar 40% de água salgada à água que bebiam, e acharam que o líquido resultante da mistura matava a sede e não tinha nada de desagradável. Sobre essas 2 pesquisas das propriedades nutritivas do plâncton e a possibilidade de misturar a água do mar à água doce, embora ainda não houvesse nenhum caráter definitivo e conclusivo, ofereciam probabilidades muito maiores de salvação a náufragos do que aquelas que todo mundo até então já conhecia. Qualquer grupo de pessoas isoladas no mar, desde que tivessem uma rede para pescar plâncton e um pequeno evaporador de água salgada, cujo rendimento se pode aumentar adicionando pequenas quantidades de água do mar, poderiam prolongar e salvar vidas. O mar havia deixado de ser uma solidão de fome, sede e desespero. Olha aí, se o pessoal lá da outra história trágica que contamos em outro vídeo sobre a viagem do barco Mary Jane soubesse algumas dessas técnicas, talvez eles teriam mais sorte. Já clica aí no card para conhecer depois essa história também, se você ainda não assistiu. 30 de julho. Nesse dia, pela primeira vez, avistaram terra firme, atol situado na ponta leste do grupo de Tuamotu. Um forte vento os impedia de se aproximar da ilha. O máximo que conseguiram foi passar a umas 7 milhas náuticas, cerca de 13 quilômetros ao sul. Viajavam agora em constante vigia, procurando enxergar alguma terra que viesse interromper o avanço de Kon-Tiki à deriva para o oeste. Nesse intervalo de tempo, 6 dos cocos já estavam brotando mudas de folhas verdes. Uma cabaça e a derradeira batata estão esperando a hora de serem plantadas no solo da Polinésia. Tal como eles imaginavam, fizeram os adoradores de Tiki, o deus Sol, quando plantaram o resto de suas provisões lá pelo ano de 400 da Era Comum. 3 de agosto. Nessa manhã, bem cedo, a ilha de Amgatu surgiu no horizonte, longa e baixa no ocidente. Pouco antes do pôr do sol, alcançaram o litoral sul da ilha e descobriram uma aldeia indígena alinhada entre as árvores altíssimas. Não tardou para que a praia se enchesse de polinésios que os olhavam com assombro.
Eles observaram enquanto os habitantes lançaram uma canoa no mar e ficaram observando a manobra por meio da qual o barco conseguiu transpor uma estreita abertura nos recifes de coral. 2 polinésios pularam dali a pouco dentro da jangada para os abraçar, desejar cordiais boas-vindas na língua da terra. Era a primeira vez em que eles viam pessoas depois de 97 dias e 4.100 milhas náuticas, quase 7.600 quilômetros de flutuação à deriva no Pacífico. Um vento muito fresco se ergueu então da terra para o largo e os obrigou a recolher a vela. Em seguida, entraram os 6 muito apertados na canoa e remaram em direção às águas menos fundas, em busca de um ancoradouro para a jangada. O vento, porém, aumentou e acudiram da praia outras canoas cujos tripulantes se esforçavam para evitar que a jangada continuasse derivando. Durante 3 horas lutaram contra o vento cada vez mais rápido, mas tudo em vão. Se viram obrigados a pôr fim à festa e a devolver os bons amigos polinésios para sua ilha. Quando eles chegaram na ilha, correram para acender fogueiras enormes nas colinas mais altas e assim a luz guiaria os cientistas pelo caminho do oeste. 7 de agosto. Kon-Tiki encontrava-se no Recife de Haroia, no arquipélago de Tuamotu, com a tripulação toda a salvo. Esse incidente veio a marcar o fim e o êxito da expedição. Ao fim de 3 dias de tentativas para se safarem contornando o longo e baixo Recife de Haroia, foram finalmente arrastados para o meio dos bancos de coral. Todo o horizonte pela frente era de uma extremidade à outra uma linha ininterrupta de ondas que arrebentavam nos recifes. À medida que foram se aproximando da arrebentação, todos a bordo da jangada se apresentavam para as manobras do desembarque. Só depois da balsa ter deslizado através do primeiro e mais pesado rolo da arrebentação e dado entrada na zona das ondas menores que vinham após essa primeira linha é que seria possível e permitido que eles pensassem em abandonar o navio. Amarraram todos os documentos mais importantes dentro de um saco impermeável e fecharam o rádio. De repente, a jangada foi gradualmente levantada a uma grande altura por uma onda e em seguida desceu bruscamente até o fundo do fosso, escancarado entre 2 ondas enormes. Correram todos a procurar refúgio nos pontos mais altos da jangada. Haugland, Danielson e Watzinger se amarraram ao teto da cabana de bambu. Robbie subiu velozmente no moitão, o gancho da vela, e Thor subiu pelo mastro acima. Mal tiveram tempo de tomar essas posições quando foram surpreendidos por uma grande muralha de água que desabou sobre a jangada. Os homens que estavam mais abaixo contaram a Thor, que se encontrava no topo do mastro, que a onda ainda subiu uns 3 metros acima da cabeça dele antes de se quebrar sobre a jangada. Ouviram então um grande estrondo, tinham ido de encontro à barreira. Uma onda gigantesca os arremessou para além do Recife, fazendo-os entrar em águas mais serenas. E os rolos de água que vieram depois, de ondas desfeitas pela arrebentação, os atiraram lentamente sobre o fundo duro do coral. Quando se viram a uns 500 metros da praia, deixaram então a balsa, meteram-se na água e foram atravessando ao longo do Recife, transportando os seus pertences para a terra. Viram pequenos tubarões de pouco mais de 1 metro que os deixou atravessarem em paz. 12 de agosto. A ilha em que aportaram é pequena e baixa, com 140 metros de diâmetro. Toda a sua população conta de caranguejos, eremitas, lagartos e aves marinhas. A ilha é coberta de coqueiros e de arbustos muito agradáveis, e uma faixa de coral amarelo a rodeia. A provisão de água estava diminuindo, mas a noite toda chovia e eles tinham à disposição uma reserva ilimitada de água de coco, com muitas variedades de peixes e de mariscos que existiam no Recife. A vela da jangada formava um bom abrigo. 18 de agosto. Eles foram encontrados por alguns polinésios que vieram conversar com eles e os levaram em canoas para a sua ilha, onde viviam 120 habitantes naturais.
A maré altíssima e o mar muito forte jogaram a balsa por cima do recife para dentro da lagoa do atol. Prepararam o mastro para levar a jangada para a aldeia indígena, navegando à vela. Eles ainda, enquanto estavam lá, trataram um pequeno menino de 6 anos que sofreu uma séria contusão na cabeça e ele já estava bem melhor. As primeiras tentativas de tratamento não foram muito bem sucedidas, até que conseguiram encontrar 2 frascos de antibiótico que traziam na jangada. O pequeno reagiu lentamente e decidiram se comunicar com os médicos de Los Angeles por intermédio de um radioamador daquela cidade, com quem eles já haviam mantido contato. Seguiram os conselhos e daí a 2 dias o menino estava outra vez muito bem e ativo como se nada tivesse acontecido. Quando Thor escrevia essas palavras, estava chegando a notícia de que uma pequena unidade da marinha francesa, o Tamara, estava surgindo no horizonte da ilha. Era o navio que o governador-geral da Oceania Francesa havia despachado para os conduzir ao Tahiti. 20 de agosto. Os nativos da ilha, em agradecimento, deram a Thor, naquela noite, uma cerimônia especial. Ele recebeu o nome de Varroa Tikaroi. Todos eles receberam a honra de poder usar nomes de homens que, segundo as lendas indígenas, foram os primeiros a aparecer por ali. Esses navegadores eram descendentes de Mau e Tiki-Tiki e chegaram naquela ilha do Pacífico partindo da terra onde o sol se ergueu de manhã. Essa expressão corroborava de certa forma a teoria de Thor. O Tamara deu entrada na lagoa do atol onde eles haviam deixado a jangada e a trouxeram de reboque para a ilha onde estavam. No dia 21 de agosto, manhã seguinte, levando mais uma vez a Kon-Tiki a reboque, o Tamara sairia para o Tahiti com os 6 cientistas a bordo, encerrando assim a primeira etapa da longa jornada de regresso aos Estados Unidos e depois para a Noruega. Com toda essa aventura, provou que os antigos americanos podiam ter desenvolvido habilidades muito avançadas para a navegação em alto mar e, portanto, podiam ter chegado à Polinésia dessa maneira. E aqui chegamos ao fim de mais uma história, desta vez dando um alívio nas catástrofes e apenas trazendo uma grande aventura. Particularmente, adoro conhecer os empreendimentos dos grandes descobridores do mundo. Convido você que chegou até aqui e não é inscrito, já clica aí e se inscreva no canal, ativa também o sininho, assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui, já deixe também o like, um comentário e compartilhe com alguém que possa curtir o nosso conteúdo, e assim nos ajuda a crescer e conseguir a parceria com o YouTube. Essa é a história de número 23 das mais de 50 contidas neste livro incrível, Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965 e cada história é de um autor diferente. As histórias foram reunidas a partir das grandes seleções da revista Reader's Digest. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre Thor Heyerdahl, que foi não só o autor desse relato, como também um inesquecível explorador, zoólogo e geógrafo norueguês, assim como as demais informações sobre o livro. Eu vou ficando por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história!